Bem-vindos! Vamos falar hoje sobre equações fracionárias e como a gente pode facilitar a sua vida com alguns pequenos truques da matemática. Tenho, por exemplo, aqui uma situação em que eu tenho que calcular qual é a distância de um ponto ao outro, numa figura que representa um retângulo, e vamos supor que essa lateral tem um valor no formato de uma fração, essa outra lateral do triângulo também é uma fração. Já é conhecido que para calcular esse tamanho, que é a tal da hipotenusa do triângulo retângulo, a gente precisa usar o teorema de Pitágoras. Ou seja, o quadrado desse sujeito tem que ser igual ao quadrado desse aqui, adicionado ao quadrado desse outro aqui. É uma expressão simples, mas aí sendo uma fração ao quadrado, fica o quadrado dos dois números, aqui também o quadrado dos dois números. E aí eu vou ter essa equação fracionária para estar resolvendo. Normalmente, o que todo mundo faz é tirar o mínimo múltiplo comum, fazer uma fração aqui, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, aquela coisa toda, que demora um certo tempinho. Então o que a gente faz? Pega os elementos que estão aqui embaixo e imediatamente já multiplica toda a equação. Você cria uma segunda equação que tem a mesma solução que a primeira, mas muito mais fácil de trabalhar. Ó, ao pegar esses dois elementos e multiplicar aqui o x quadrado, vai ficar 9 vezes o 16, que é 144, vezes o x quadrado. Então, 144x quadrado. Quando você pegar o 9 e o 16 e multiplicar a fração do 1 nono, vai cancelar o 9, vai ficar só o 16 vezes 1. Quando pegar esses dois e multiplicar essa fração, vai cancelar o 16 e vai sobrar o 9 vezes 1. E aí o resultado é uma equação que não tem mais fração no seu caminho. Olha que legal. Aí aqui você pode somar esses dois, pega o 144, já coloca do outro lado da igualdade. Aqui, como está o quadrado e é uma distância que é um número positivo, você não precisa colocar mais ou menos a raiz, você só coloca a raiz. Né? E a raiz de uma fração é o resultado da fração das raízes de cada parcela da fração, numerador e denominador. Aí raiz do 25, raiz do 144, prontinho, foi super fácil de fazer. Então tinha uma expressão que era uma equação fracionária, você usando os elementos que estão aqui embaixo, multiplicando, cancela essa fração. No segundo exemplo agora, a gente tem aqui as equações fracionárias determinando a posição da imagem de um objeto na frente de um espelho côncavo, tá? Então, os valores da posição do objeto estão marcados aqui, do raio de curvatura, que é a distância do centro até o espelho, e ele quer saber a posição da imagem, que é chamado de pelinha. Então, tem uma fórmula para isso, que já é uma fórmula fracionária. 1 sobre f é igual a 1 sobre p, mais 1 sobre pelinha. Mas eu preciso do f, e o f é a metade do raio desse espelho. Então aqui f é igual a metade do raio, portanto vai ser 25 sobre 2. Eu não vou dividir, vou deixar nesse formato. E a expressão que vai determinar o pelinha está aqui, é uma equação fracionária. Tá? Então 1 sobre f, o f é o 25 sobre 2, substituo ali, o p é o 40 e o pelinha está aqui. Olha o quanto parece complicado essa expressão. Se eu multiplicar aqui e aqui pelo número 2, esse 2 que está aqui desaparece, cancelaria com o 2 que eu vou multiplicar aqui, e aqui fica 2 vezes 1, 2. Portanto, fica uma expressão mais tranquila do que essa com essa fração. Agora eu vou usar aquele esquema. Eu tenho fração aqui no meio da minha equação, eu vou pegar, vou delimitar a equação inteira e vou multiplicar por todos os denominadores das frações, ó, 25, 40 e pelinha. Quando eu pego os 3 e multiplico a primeira, cancelo o 25 com o 25, sobra 40 pelinha vezes o 2, que dá 80 pelinha. Quando eu pego esses 3 e multiplico a segunda fração, cancelo 40 com 40, fica 25 pelinha vezes 1, que dá 25 pelinha. E quando pegar os 3 e multiplicar a última, corto pelinha com pelinha, fica 25 vezes 40 vezes 1. E aí eu não vou ter mais a expressão daquela fração, ó, como ficou simples de calcular. Né? Cancelo os elementos iguais embaixo e agora é só ajeitar. Pego o 25, passa para cá, porque ele tem o mesmo elemento comum, e aí faço a subtração, passo para lá pela divisão, simplifico o que der para simplificar, pronto, achei o valor do pelinha. Então, muito útil na matéria do segundo ano do ensino médio de física para a gente resolver na matéria de ótica.
Outra questão, por exemplo, lá em eletricidade, na matéria do terceiro ano, quando a gente está trabalhando com resistores, associação de resistores em paralelo, né? Então eu tenho aqui ó, 3 resistores em paralelo, os valores aqui, e a fórmula do resistor equivalente dessas 3 associações também é uma fórmula fracionária. Olha que interessante. 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3 e assim por diante. Substituindo os valores dos resistores, eu tenho essa expressão, e aí eu vou seguir com a mesma história, ó, de pegar, delimitar a expressão, multiplicar por todos os elementos que estão aqui nos denominadores. Aí na primeira vez que eu multiplico aqui, cancelo o REC com o REC. Na segunda vez que eu multiplico aqui, cancelo 25 com 25. E quando eu pego os 3 e multiplico aqui, cancelo 75 com o 75. E aí a expressão já não vai ter mais a fração para incomodar. Só fazer os produtos necessários de cada parcela e a gente vai estar tranquilo para resolver. Como esses 3 elementos têm resistência equivalente como elemento comum, né? Então eu posso somar todos os seus coeficientes, dá 125, depois eu jogo para o outro lado e faço a divisão, que vai dar 15 ohms, a unidade de resistência. Essa questão ainda está meio longa. Se você tem um pouco de treinamento nesse raciocínio e percebe que aqui o 75 da fração é um fator múltiplo do 25, você pode fazer mais fácil então. Então poderia utilizar não todos aqueles elementos que estão ali. Vamos ver como a gente faz isso. Ó. Eu tenho aqui, posso até juntar esses dois que são iguais, né? Ó, 1 e 1 dá 2 aqui. E o 75 sendo múltiplo do 25, eu só preciso multiplicar pelo 75 e pelo REC. É muito mais fácil. Ó. E aí quando você multiplicar aqui, já vai cancelar o REC com o REC, vai ficar o 75. Quando você trouxer para cá, o 75 vai dividir pelo 25. Vai ficar 3, vai ficar 3 REC. E quando você trouxer esse aqui para cá, vai cancelar o 75 e vai ficar o 2 junto do REC. Ó, ficou bem mais curto do que o que estava aqui antes. Aqui 5 REC, passo 5 dividindo 75, que vai dar o mesmo valor, que é o 15. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É um truque que vale a pena treinar para ficar rápido, para lidar com as equações fracionárias que vão aparecendo no seu caminho. Um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo.